Dá uma olhada na postagem aqui, ó. Previsão, fase 1, Moraes dobra a aposta, consulta, censura geral e inventa umas histórias aqui. Fase 2, Trump quadriplica a aposta. Vem a lei Magnitsky, derrubada do GPS, do Google, Apple, sanções e, por fim, um embargo. Ele está falando de embargo econômico como o embargo contra Cuba, por exemplo. O Brasil entra em colapso econômico, grande parte da produção agrícola e industrial para. A população se revolta e parte para cima do STF e do governo Lula. Quando essa briga chegar na mesa do povo, ninguém mais vai se importar com quem é o culpado. Ou seja, aí eles vão esquecer que somos nós que provocamos tudo isso, segundo a cabeça de Gustavo Gaia. Só vão querer derrubar quem está impedindo de ser resolvido. Então, assim, eles já trabalham com a hipótese de... Opa, tirei o senhor. Trabalham com a hipótese de levar o Brasil a uma pré-falência. Né? Mas é o comportamento do rato. É o comportamento do roedor. Tem uma música do Chico Buarque, é muito interessante, né? Que chama Ode aos Ratos, né? E claro, quando ele fala na música dele desses ratos, você não enxerga o roedor, né? O animal. Você consegue enxergar ali os ratos em forma humana, na música do Chico Buarque. E é mais ou menos isso que a gente está vendo. Agora, olha só, se o cara já explicitou o roteirinho básico, o que nós, do campo progressista, o que o governo tem que fazer? Olha, analisar, porque o que ele colocou de roteiro não é um roteiro desconhecido, é um roteiro clássico que acontece na sociedade. Por exemplo, todo país que entrou em algum tipo de colapso, vamos pegar a Venezuela, tá? Ou se a gente quiser pegar Cuba também. Porque todo mundo do campo da direita apresenta a Venezuela e Cuba como países que fracassaram por questões endógenas, né? Como se eles tivessem ali um país que estava muito bem arrumado e, de repente, eles viraram socialistas e pronto, aí virou a catástrofe total. E ignoram completamente o papel externo que teve os Estados Unidos em relação à realidade desses países. Porque se você cerca uma casa toda, você corta a luz, corta a água, né, corta o telefone, corta a comida, evidentemente as pessoas que estão dentro de casa, elas vão se estressar bastante, elas vão até brigar umas com as outras pelas menores razões. Então, quando você cerca um país, você sufoca economicamente, você cria o caos social. Então, qual o raciocínio deles? É que nós teremos aqui no Brasil um caos econômico, e esse caos econômico fará gerar um caos social. E esse caos social possibilitaria o retorno justamente daqueles que causaram esse caos todo, né? Então, na matemática deles, eles acham que o Brasil vai entrar numa conflagração e no final dessa conflagração eles voltam ao poder para colocar em ordem aqui no nosso país. Mas acho que o ponto fundamental o senhor acha que os Estados Unidos têm capacidade de provocar essa crise econômica no Brasil, de dificultar a vida do brasileiro com esse tipo de pressão que ele está adotando? Olha só, a questão toda está relacionada também ao nosso poder de interpretar o poder do inimigo. Aí a gente tem que ler aquele livrinho lá, o Sun Tzu, né, A Arte da Guerra, né? Olha, se nós vamos enfrentar um inimigo que é muito mais poderoso do que a gente, nós temos que ser muito mais habilidosos, muito mais inteligentes. Outro dia eu citei no meu portal do José, fazendo a metáfora, uma analogia com o futebol, porque os times brasileiros disputaram agora o Mundial de Clubes, né? E o discurso era, olha, os outros times têm muito mais dinheiro, os outros times têm melhor técnico, têm os melhores jogadores, treinam, não sei o quê, tem um calendário assim assado, e tem um monte de profissional que atua a favor desses times, né, desses clubes. Ora, se nós não temos essa capacidade toda, quando você vai para o jogo real, nós não podemos cometer erros. Nós temos que ter um nível de inteligência, de concentração, de empenho, de dedicação muito superior para poder enfrentar esse poderio superior, hipoteticamente superior, do adversário. Então, o que tem que ser feito hoje no Brasil? Até lendo a nota do Lula, em solidariedade aos ministros do Supremo Tribunal Federal, eu achei a nota dele boa, mas me deu uma sensação que foi uma nota meio inócua. Por que inócua? Porque é o presidente da República que está falando sobre um ataque à soberania de um poder e
tem que ter a posição do presidente da República, ele não é um palpiteiro. Eu posso escrever uma solidariedade lá aos ministros da Suprema Corte e tal, mas se você reparar na fala do Lula, o que foi escrito no Twitter, ele não conclui, ele presta solidariedade aos ministros, mas não há nenhuma conclusão assim que dê esperanças de reversão dessa situação. Ele não sinaliza uma ação, né? Exatamente. Por exemplo, porque poderia terminar o papo dizendo, olha, eu sou solidário aos ministros do Supremo Tribunal Federal, não aceitamos intervenção na nossa soberania e tal, e em função disso tomaremos as seguintes providências. Estamos mandando uma carta direta para o presidente Trump, explicando como é que funciona o poder judiciário do nosso país, mandando aqui um resumo da acusação traduzida para inglês, do que aconteceu aqui no Brasil, mandando imagens. Vamos falar também com os empresários, vamos falar com a Corte de Direito Penal Internacional, falando alguma coisa assim, né? A nossa diplomacia, olha, estou requerendo ao ministro das Relações Exteriores para conseguir uma audiência com o presidente Trump, vamos esclarecer isso e tal, converso com todo mundo, enfim. Então, assim, eu não sei, talvez os ministros devam ter ficado um pouco frustrados apenas com uma opinião do presidente da República, né? Ele ter prestado solidariedade, mas ter prestado solidariedade, ponto. E aí, como é que ficam os vistos dos ministros, dos nossos ministros revogados pelo governo norte-americano? É problema dos ministros agora ou é um problema da nação? Então, agora, isso pode ser questionado na justiça norte-americana, não pode, professor? Porque é um mau uso de uma lei específica, né? Ricardo, a situação é tão sui generis que é o seguinte, é um fato que passa meio despercebidamente pelos analistas todos no Brasil. Em 2024, a Suprema Corte dos Estados Unidos, por 6-3, entendeu que um presidente norte-americano, no exercício do cargo, ele é absolutamente inimputável por crimes. Ele pode cometer qualquer crime desde que tenha alguma relação com o exercício do cargo. Mas é uma coisa muito abstrata, porque ele pode matar a esposa dele, por exemplo, a Melanie, e, olha, o Trump matou, foi um crime comum. Se ele disser não, ela era ucraniana, estava espiando. Ela era sérvia. Eu descobri que ela era uma espiã. Então, mandei matar. Então, ele é inimputável e as pessoas que realizam os atos que ele manda também são inimputáveis. Então, mas os atos de governo não podem ser barrados pela justiça norte-americana? A justiça americana, ela tem uma configuração completamente diferente da nossa. Por exemplo, você viu esses dias agora, o Trump simplesmente demitiu uma procuradora do Ministério Público, estava cuidando de alguns casos ali, e não precisa nem justificar. Você exonera e já foi embora. Não tem essa. Não tem aquela coisa do que nós temos no Brasil, por exemplo, estabilidade de servidor público, não tem nada disso. O Trump, quando ele entrou, ele não demitiu um monte de gente da área de aviação, de controle de tráfego aéreo, porque várias pessoas que tinham passado em seleção por cota LGBTIA+, e tal, ele foi contra isso e tirou todo mundo. Então, o estrago que está sendo feito na institucionalidade dos Estados Unidos é tão grande que, por exemplo, você viu também, ontem, vários jornais noticiaram isso, que quando o Trump anuncia as tarifas para o Brasil e tal, quando surgiram os avisos, muitas pessoas nas casas de câmbio que operam com fortunas e tal, elas ganharam muito dinheiro, porque elas tiveram, não tem como acreditar de outro modo, informações privilegiadas, então elas ganharam bilhões ali. E aí o seguinte, bom, que alguém teve informação privilegiada do governo Trump, que haveria uma sanção de 50% contra o Brasil, e que isso faria o dólar dar uma disparada, isso é inegável, mas aí qual é a questão? Isso precisaria ter uma investigação. Só que essa investigação nos Estados Unidos, ela pode ser bloqueada justamente pelo presidente da República, que tem o controle sobre todos os órgãos. Ele simplesmente pode extinguir o órgão, ele pode demitir as pessoas, exonerar as pessoas. Então, os próprios grupos que denunciaram que houve esse tipo de ganho bilionário, e não foi só no Brasil. Quando se anunciou a sanção à África do Sul, a mesma coisa. Todo lugar que teve tipo de sanção na Europa e tal,
tinha gente que estava com essa informação privilegiada. Então, é impossível investigar isso nos Estados Unidos na conjuntura atual. Então, qualquer coisa que se busque na justiça nos Estados Unidos é muito complicado. Você vê só, o Trump mandou prender uma juíza. A juíza foi algemada, foi jogada no camburão. A democracia americana sequestrada, porque você não vê falar da oposição, você não vê a notícia da oposição. Parece que nem tem oposição nos Estados Unidos. Parece que só tem republicanos e o Trump. É porque também tem uma situação também que é bem diferente da nossa, é que é diferente, mas não tão diferente. É porque o Congresso norte-americano, os senadores e os deputados, eles são eleitos sempre atrelados a grupos de interesses econômicos. Porque como a eleição nos Estados Unidos ela não tem fundo partidário, lá um pobre nos Estados Unidos jamais vai poder ser candidato. Porque para conseguir uma eleição, ele vai ter que ter uma projeção. E a projeção ele tem que comprar horário na televisão, comprar espaço no jornal, comprar espaço nas rádios, fazer os comícios, fazer atos para reunir pessoas, ter comitês, transporte e tal. Isso dá muita despesa. E essa despesa não tem nenhum tipo de subsídio do Estado americano. Então, o político americano ele sempre está rodando com o pires na mão. Quanto mais é o cargo que ele está almejando, maior o tamanho do pires. Quando o cara chega para disputar a eleição para senador, já é uma bacia. E quando ele é candidato a presidente da República, é um container. Né? Então todos os parlamentares nos Estados Unidos, eles estão ligados a grupos de interesse. Então tem o deputado que é eleito pelo pessoal da laranja, o outro que é do milho, o outro da mineração, o outro do gás, o outro do cassino, e vão embora. Então, esses grupos de interesses, eles estão espalhados tanto dentro do Partido Republicano quanto do Partido Democrata. E se os interesses dos seus grupos, em particular, não são atingidos, beleza, toca o barco. Se houver o comando do empresariado como um todo, que o que o Trump está fazendo prejudica tanto a gregos como goianos, como dizia Jânio Quadros, né, aí ele sofre problemas. Então, uma das interrogações que se tem hoje é qual é o tipo de apoio que o Trump conseguiu para poder fazer o que ele está fazendo. Porque, por exemplo, os grupos ligados lá ao setor de cítricos, os caras que importam suco de laranja do Brasil, industrializam esse suco e vendem nos seus redes de supermercados. Nós estamos falando em bilhões de dólares, porque é o seguinte, o suco do Brasil que vai para os Estados Unidos é aquele, todo mundo deve conhecer, né, aquele tipo Lanjal, aquelas latas que tem um extrato de suco de laranja, e isso vai em tonéis de 200 litros para lá e tal, e eles pegam esse Lanjal, misturam com água, às vezes eles misturam até com cítricos nos Estados Unidos também. Eles industrializam, colocam as embalagens deles e tal, e mandam para o mercado. O café brasileiro, a mesma coisa, o café vai em grãos para lá, eles fazem o café solúvel, eles fazem aliás, o maior produtor de café solúvel do mundo é a Alemanha, né? Um negócio doido. Né? E que não planta café. E que não planta café. Então esse tipo de estrutura, né, que se tem, faz com que, no final da história, todo mundo que tenha algum tipo de relacionamento tenha algum tipo de perda. E aí o pessoal nos Estados Unidos, que terá perdas com isso, eles vão movimentar seus deputados e senadores, vão fazer lá pressão sobre os estados, sobre o presidente norte-americano. E aí ele vai sopesar o que é mais interessante para ele, quem ele vai trair e quem ele não vai trair. Né? Se ele trair muita gente, ele entra na rota do impeachment. Se ele conseguir conciliar com o monte lá, ele consegue escapar da história. Então, eu fico com a sensação que ele surpreende tanto a todos os dias com algum absurdo, alguma barbaridade tão grande que as pessoas ficam sem reação. E você não vê, por exemplo, a oposição democrata norte-americana não aparece na imprensa, você não ouve falar do que eles estão fazendo para tentar barrar essas ações do Trump. Ele está realmente agindo como um ditador, né? A gente só não pode chamar ele de ditador porque ele ainda está dentro do mandato. Mas se passar 4 anos e ele continuar, que a gente não duvida também, eu, pelo menos particularmente, não duvido, aí sim a gente vai poder chamar ele por esse nome. Porém, as ações dele já são ações de um ditador, né? Sim, porque você imagina o seguinte, o Trump, ele é um cara inculto, ele é um cara, como a gente chamaria, de apedeuta. Apedeuta é o ignorante profundo. O que ele fez na vida? Ele só soube ganhar dinheiro fazendo negócios. Ele virou um expert
em relação humana e empresarial com todo tipo de gangster nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos. Ele é um cara que conhece o elemento povo, mas assim, conhece a distância, né? Com luneta. Né? É um cara que, em função da sua deformação de vida, é uma pessoa que não nutre valores que estão dentro de valores de pessoas comuns. Ele é um grande farsante também, ele invoca religião para benefício próprio, ele faz um monte de discurso segmentado, porque isso no todo acaba funcionando como fez o Bolsonaro aqui no Brasil. Gente boa, deixa eu te perguntar, você já pensou em trabalhar de casa, home office, 100%, sem precisar ir trabalhar fora, pegar ônibus lotado, nem pensar em escala 6x1? Então, já pensou que dá para fazer isso meio período também, para você que está com tempo extra, está querendo ganhar uma a mais? Ou então trabalhar em período integral e fazer disso o teu meio de vida muito bem vivido, inclusive? Pois é. O negócio é aprender o que fazer, onde encontrar as oportunidades para se ganhar dinheiro na internet, não é verdade? Então, isso aí você consegue aprender. Aprender a encontrar as oportunidades e aprender também o que você precisa saber para participar delas. Vou te dar uma dica especialíssima, que é o seguinte, tem uma galera que entrou e está ganhando dinheiro. Quer um exemplo? Vou te dar um exemplo aqui, ó. O Carlos Matos mandou mensagem para a gente, ele autorizou, obviamente, a gente a mostrar essa mensagem aqui, né? Olha só, ele tem emprego, ele trabalha numa fábrica. Depois de 10 horas exausto, mesmo cansado, estou aqui dedicando meu tempo e tal, queria compartilhar o resultado desse esforço. Em um mês, $643. Daí dá mais ou menos uns R$3.200 por mês. Isso é grana extra, tá? Ele está dedicando além do emprego dele. Tem gente que já está nessa há um tempão, já está dedicando integralmente o seu tempo. Por exemplo, o Paulo Rodrigues, olha só a mensagem dele. Depois de 4 meses de dedicação, finalmente alcancei os $2.000. Para ser mais preciso, $2.154. Isso aí dá uns R$11.000. Está achando que é pouco? R$11.000. Ele está de dedicação integral, trabalhando de casa, no computador e no celular. Ó, a Cláudia, então, está ganhando mais ainda. Ela até brinca que vai tocar fogo na carteira de trabalho, porque ela não quer mais saber de trabalhar com CLT. Saiu do antigo emprego dela, inclusive. Tá lá, ó, não aguentava mais. Já está ganhando $3.134. Sabe quanto que dá isso? Tem ideia? 16, 17 mil reais por mês, tá? Com as oportunidades que ela aprendeu numa escola de negócios digitais. Que você pode conhecer, inclusive, ó, tem um treinamento de graça, 3 aulas de treinamento para você entender a dinâmica da coisa, saber se você tem uma profissão que serve para você trabalhar de casa. Sim, porque você pode usar o seu talento. Seu talento é venda, então tem esquema de venda sem estoque. Seu talento é prestação de serviço, o que você faz? Você edita vídeo, você faz site, tem empresas que pagam em dólares, que pagam em reais, empresas gringas que pagam em dólares, dá para ganhar uma boa grana e você vai aprender isso nessa escola de negócios digitais. E olha só, você dá uma clicada nessa descrição aqui do vídeo, aqui embaixo, ó, tá vendo o primeiro link? Então, você clicou aqui, vai abrir uma conversa com o Clayson, tá? Olha só. E aí você vai abrir o seu WhatsApp, vai conversar com o Clayson, e aí ele vai te explicar tudo que você precisa saber para participar dessas oportunidades. E ele vai liberar para você essas 3 aulas grátis, que são o treinamento para você entender a dinâmica e ver se vale a pena para você. Muita gente está entrando e está se dando bem. Então clica aqui no link que aparece na descrição, não perca essa oportunidade, que vai que ela muda a sua vida, né? O jeito de você ganhar a vida. Eu trabalho em home office, 100% home office, e te digo, há muitas vantagens de se viver assim. Se fosse você, clicava para ver. Aqui, ó.